eu passo a palavra à presidente do INEP, a professora Maria Inês. Antes da Maria Inês começar a falar, eu gostaria só de chamar o secretário executivo do MEC, Rubens de Oliveira Martins, para compor a mesa também. Cumprimentado também a Patrícia, nos acompanhou lá na delegação, deu um ar de formalidade, né, e oficial do MEC à nossa delegação. Então, professora Maria Inês. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de falarmos a todos vocês. Eu gostaria de pedir licença a todos os senhores, meus amigos, para mencionar minha grata satisfação de encontrar uma figura queridíssima do ensino superior brasileiro, que me é muito grata ao encontro. Professor Edson Franco, foi um prazer enorme revê-lo aqui, viu? Peço desculpas aos demais amigos para não citá-los, mas, para mim, o professor Edson Franco ainda é uma grande referência no ensino superior privado. Bem, e todos nós, invejosos, que não fomos à visita, não é? Podemos nos organizar para fazer uma outra. Então, dentre nós, deve sair aí um coordenador da próxima viagem a Israel. E pode nos colocar aí na lista dos viajantes, não é? Bem, eu quero agradecer muito a interação que a BMS nos permitiu ter por meio da figura do professor Solon, o apoio também para a iniciativa que empreendemos do Prêmio Calouro, foi muito importante o apoio da BMS e das instituições parceiras, não é? Quando ele nos convidou para vir aqui, imediatamente eu convidei os meus dois diretores, que os senhores conhecem tão bem, o professor Carlos Moreno e a professora Mariângela Abrão, para que pensássemos uma forma diferente de falarmos a todos vocês nessa manhã. É desnecessário dizer que o responsável pelo Censo do Ensino Superior, que faz um trabalho brilhante ano a ano, já dispôs nos nossos portais não só a apresentação do Censo do Ensino Superior, né, que fez já publicamente, mas também as sinopses estatísticas, os microdados, que tudo isso já é do conhecimento dos senhores. Então, desnecessário repeti-los aqui. E a nossa diretora de avaliação do ensino superior também já dispôs nos nossos portais os novos instrumentos, a formação do Bases, etc. e tal. Então, eu disse a eles que tínhamos que fazer um recorte para que eu pudesse provocar os senhores, não é? Porque, para vir aqui falar daquilo que já está falado, não fazia sentido, e, por incrível que pareça, não combinei nada nem com o Janquier e nem com o Solon acerca de inovação e de responsabilidade social. Então, os três juntos fizemos um recorte daquilo que o INEP faz e que vai, de uma certa maneira, contornar um pouco, não é, a realidade e justificar um pouco a provocação que eu vou fazer aos senhores. Eu entendo que o ensino superior privado tem respondido, nesses anos todos, por uma grande parcela de formação dos nossos futuros profissionais. 70% de responsabilidade pela matrícula nesse setor não é pouca coisa e representa uma responsabilidade social inegável para o futuro do desenvolvimento social desse país. Então, fizemos um recorte, vou passar para eles as palavras, daquilo que eu acho que os senhores podem inovar, com tecnologia, sem tecnologia, na modalidade presencial, na modalidade à distância, dentro do regulamento jurídico e da ordenação que temos hoje, baseado apenas na vontade, no exercício político da cidadania e na inteligência que já está instalada nas nossas instituições. Então, vou passar a palavra ao professor Carlos Moreno para a gente fazer uma dinâmica, e espero que seja agradável a todos vocês. Moreno, por favor. Eu vou pedir permissão para ficar de pé, porque a minha apresentação é bastante visual e, em alguns momentos, eu acho que eu vou precisar me aproximar aqui do quadro. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, sobretudo por estar aqui com a Mariângela e a Marinês. É sempre muito bom falar sobre o nosso trabalho e eu gostaria de começar, eu acho que tem uma apresentação que está ali, se vocês pudessem colocá-la,
comentar sobre o tema proposto desse seminário, né, sobre o uso das estatísticas e das avaliações, né. Eu penso que para que políticas públicas sejam bem desenhadas, né, é imprescindível um diagnóstico, né, um sistema de informações como nós temos no Brasil é algo que, enfim, a gente tem que se orgulhar muito, e ele dá, enfim, os subsídios necessários para que essas políticas sejam bem desenhadas, né. O diagnóstico baseado em evidências a partir das informações que, no caso específico sobre a educação, o INEP talvez seja a fonte mais importante de dados para propiciar esse tipo de atuação do Estado, sobretudo num sistema que é regulado e é supervisionado, como o caso da educação superior brasileira, né? Então, eu acho que, e a Constituição estabelece a educação como um direito, todo esse processo é também para a garantia dos direitos das pessoas, mas também para propiciar as condições necessárias do desenvolvimento do país. Não só o desenvolvimento econômico, mas as questões mais sociais e de garantia dos direitos, né? Eu menciono isso nesse slide que aparece aí. Nesse contexto, eu não poderia deixar de falar sobre a atuação do INEP, que tem exatamente essa finalidade, a produção de informações estatísticas e de avaliação da educação superior, não só da educação superior, mas do sistema educacional brasileiro, né? E isso se concretiza através das suas ações, quer seja dos censos educacionais, da educação básica e superior, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é algo extraordinário. Nós conseguimos fazer a avaliação de desempenho desde o 2º ano, né, até ao término do ensino médio, e agora penso que o INEP fará a implementação da educação infantil, que é algo inédito no Brasil. Poucos países no mundo fazem isso. O Sistema Nacional de Educação Superior, que vocês conhecem bem, e aí configura-se como algo extremamente importante para os processos de supervisão e de avaliação. Os exames, eu penso que no final de semana foi talvez o assunto mais comentado no Brasil, o Enem, né? E nós temos ainda um conjunto de ações de cooperação internacional, destacando ali o PISA, que é mais conhecido por vocês. Então, o INEP é a fonte, de fato, mais importante para que ele se configure como um fornecedor de informações para essas evidências que eu mencionei, para subsidiar e até influenciar as políticas do setor, né? E eu não poderia deixar de mencionar sobre a questão normativa brasileira, que aí a gente tem a Constituição, a LDB e, recentemente, o PNE. No PNE, eu começo falando sobre isso, sobre a expansão da educação superior. Eu destaco 2 metas ali, em que ele destaca, recomenda a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, ele estabelece que isso deve ser ao menos 12 anos de estudo. O que significa 12 anos de estudo? É um ensino médio, né? E ele fala isso para diferentes recortes da população brasileira, considerando renda, cor ou raça e as diferentes regiões brasileiras, né? E, na outra ponta, a escolaridade bruta e líquida da população de 18 a 24 anos. O que significa isso? Quando ele diz que a escolaridade bruta deve ser 33%, 50%, que ele diz que a educação superior brasileira tem que ser 50% da população de 18 a 24 anos. Né? Isso deve dar em torno de 11,5 a 12 milhões de pessoas. Lembrando que hoje nós temos 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões na educação superior. Ou seja, então abre um espaço de expansão para a educação superior nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele estabelece a escolaridade líquida de 18 a 24 anos em torno de 33%. Eu, particularmente, acho que é praticamente impossível a gente atingir essa meta no horizonte do plano, né, por uma questão de estrutura, dos problemas estruturais que nós temos na educação básica brasileira. Ou seja, fazer chegar a 33% da coorte de 18 a 24 anos na educação superior, nós precisamos resolver os problemas do ensino fundamental e ensino médio, né? Senão a gente não consegue fazer isso, né? E eu vou mostrar, então, algumas dessas informações aqui. A primeira delas é o número médio de anos de estudo da população de 18 a 29 anos. Há dois subgrupos aqui em que nós já atingimos essa meta, que são os mais ricos. Está meio desfocado aqui, eu não sei se vocês conseguem corrigir isso aí na apresentação, né? E a população branca. Então, esses dois
estratos da população brasileira já atingiram a meta proposta pelo PNE, né? Ou seja, os mais ricos e os brancos, né? E atrás nós temos aí as regiões brasileiras e de menor escolaridade tem a população de menor renda, que tem 9,5 anos de estudo na média, né? E quando a gente menciona a população de 18 a 24 anos, eu gostaria de mostrar para vocês como anda a escolaridade da população de 18 a 24 anos, que ele estabelece que 33% deveria estar na educação superior e que a escolaridade bruta da população de 18 a 29 anos deveria ser 50%. Né? Então, olha só, da população de 18 a 24 anos, é o que eu não consigo ver aqui. Você não consegue corrigir isso, não? Não tem. Mas, de qualquer forma, eu consigo mencionar sem ver o valor, não sei o que está acontecendo, mas veja bem, a maior proporção, eu não tenho o número aqui, mas a maior proporção da população de 18 a 24 anos, ela não frequenta escola, mas já concluiu o ensino médio. Se não me falha a memória, isso está em torno de 8 milhões de pessoas. O que significa isso? Esse é o tamanho da educação superior brasileira hoje. Ou seja, há um contingente potencial para ingressar na educação superior extraordinário. Simplesmente o tamanho da educação superior brasileira hoje. Né? Outro valor abaixo desse é população de 18 a 24 anos que não frequenta e não concluiu o ensino médio. Que aí é um problema da educação básica. Né? O segundo contingente dessa população. O terceiro é aquele que frequenta a educação superior. Percebe? Ah, eu consigo aqui. Ó. Como é que você conseguiu isso? Uma área sensacional. Né? Então, esse segundo número são 5,8 milhões de pessoas. Aqui nós temos 8 milhões e aqui 5 milhões. O terceiro dá 4,4 milhões, que já frequenta a educação superior. Percebe? Então, ou seja, esse quadro mostra exatamente o potencial de ampliação do ensino superior brasileiro. Na sequência, nós mostramos a escolarização bruta e líquida. Olha só que interessante. O PNE propõe a escolarização bruta de 50%, nós temos 34%. Ou seja, reforça o potencial de crescimento para a educação superior. E a escolarização líquida, eu vou usar ajustada, depois eu explico o que significa isso, nós temos 23%, e a proposta é 33%. Ou seja, todos esses indicadores reforçam o potencial de crescimento da educação superior brasileira. Nós temos que resolver algumas questões estruturais, e elas aparecem nesses dois gráficos. O primeiro dele é o número de concluintes no ensino médio. Vocês observam que ele está praticamente estável ao longo dos anos, né? Que é uma questão que o Ministério da Educação vem combatendo nos últimos anos, até a reforma do ensino médio vem na expectativa de resolver essa questão, mas, obviamente, que esse problema só será resolvido com a melhoria do fluxo em toda a educação básica, né? E aqui a gente observa a matrícula no ensino médio da mesma forma estabilizada. Ela poderia ser maior? Poderia ser muito maior. Né? Se a gente considerar uma coorte aí de 3,2 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 17 anos, o ensino médio deveria estar ali na ordem de 10 milhões de pessoas. Né? Então, ou seja, nós temos problemas estruturais que precisam ser resolvidos para a gente gerar ou ampliar essa demanda que já existe. Né? E essa ampliação da educação superior, proposta pelo PNE, ela já foi experimentada em diferentes países. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês terem ideia disso que eu estou dizendo. Então, aqui é a proporção da população na educação superior, proporção da população com educação superior em alguns países, considerando duas gerações. A primeira é a geração dos mais jovens, de 25 a 34 anos, e a segunda, dos mais velhos, a minha geração, as pessoas de 55 a 64 anos. Então, veja no Brasil, né? As pessoas mais velhas da minha geração, apenas 11% delas concluíram a educação superior no Brasil. Entre os mais jovens, nós ampliamos para 16%. Houve um crescimento, mas ele é muito simplório se a gente considerar, por exemplo, o nosso vizinho aqui, que é o Chile, que parte de 14% e vai para 27%. Né? Sem falar aqui, né, na Coreia do Sul,
que sai de 19% para 70%. Mas eu gostaria de destacar que nem todos os países tiveram esse avanço. São estratégias diferentes definidas pela política nacional. Veja aqui, por exemplo, a Alemanha. Ela sai de 26% para 30%. A Alemanha, entre essas duas gerações, aumentou apenas 4 pontos percentuais. Né? E a gente vai ver que a Alemanha tem uma estratégia diferente da Coreia, por exemplo. Né? Como é que a gente observa isso? Nos próximos gráficos eu vou mostrar isso. A proporção da matrícula no ensino médio em programas vocacionais. Veja o Brasil. Apenas 9% da nossa matrícula no ensino médio são vinculadas à formação profissional. Veja a Alemanha, por exemplo. Quase 40%. Ou seja, a Alemanha tem uma estratégia diferente, né, para a juventude. Né? Então, isso é importante para definir que estratégia nós vamos adotar para a formação dos nossos jovens. Né? É claro que esse gráfico vai mostrar o quão valorizado é a educação superior frente às estratégias adotadas na formação da juventude. Veja aqui que é a razão entre rendimento dos trabalhadores com educação superior e os trabalhadores com ensino médio. Como nós temos, no caso brasileiro, uma formação ainda incipiente no ensino médio em relação à formação profissional, o ensino superior brasileiro é muito mais valorizado quando se compara o rendimento das pessoas com educação superior com aquelas com ensino médio. Veja só que, no caso brasileiro, é o segundo maior do mundo. Ou seja, a gente busca remuneração a partir da conclusão do ensino superior, porque a nossa formação no ensino médio, para ingresso no mercado de trabalho, é muito incipiente. Né? No caso da Alemanha, eu não sei se tem Alemanha aqui, tem, ela é bem inferior, porque o jovem na Alemanha também se prepara para o mercado de trabalho cursando o ensino médio. Ou seja, eu estou mostrando esses dados exatamente para que a política nacional precisa se inspirar nessas evidências para definir as suas estratégias. Né? E agora eu vou mencionar os resultados do censo. Aqui tem um quadro geral em que nós mostramos aqui o número de instituições. Nós temos 2.448 instituições de educação superior, das quais 2.152 são instituições privadas. Ali eu mostro a quantidade de cursos, ingressos, a matrícula e os docentes, tudo dividido pelas categorias administrativas. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esses números. Eu vou, no transcorrer da minha apresentação, abordar esses números com mais detalhes, né, e destacando alguns pontos que eu julguei importantes para trazer para vocês. O primeiro ponto que eu vou abordar é a questão dos ingressos e os processos seletivos, as vagas oferecidas para ingresso no sistema de educação superior brasileiro. Então, eu não posso falar sobre isso sem mencionar o Enem, né, que se configurou nos últimos anos como um sistema, né, que propicia a qualificação do estudante para tentar ingressar na Universidade Brasileira. E o último final de semana, acho que talvez seja o assunto mais abordado no Brasil, foi o Enem. Né, e a gente observa por esse gráfico, né, quantos jovens brasileiros estão buscando esse processo, esse exame oferecido pelo INEP. Né. Aqui nós temos o número de vagas oferecidas, certamente vocês conhecem esses dados, nós oferecemos mais vagas do que matrícula nós temos, cerca de 10 milhões, das quais 6 milhões são oferecidos em cursos presenciais e 4,7 milhões em cursos à distância. Certamente vocês conhecem esses números. No próximo gráfico, a gente mostra o número de ingressos a partir dessas vagas oferecidas para esses processos seletivos. E nós temos uma quantidade de ingresso de 3,2 milhões de estudantes, né, dos quais 2 milhões e 100 em cursos presenciais e 1 milhão em cursos à distância, ou seja, quase um terço, um pouco mais de um terço dos estudantes brasileiros estão ingressando em cursos à distância. Esse é um gráfico resumo sobre a proporção de vagas preenchidas nesses processos seletivos. Nem a rede pública consegue preencher todas, como vocês podem ver nesse gráfico, quer seja nos cursos presenciais ou nos cursos à distância. Aqui uma abordagem sobre essa quantidade de ingressantes na educação superior, cerca de 3,2 milhões. Aqui a gente mostra a evolução disso. Né? A gente, nos últimos 2 censos, essa quantidade de ingressantes caiu e no último, aqui em 2017, ela volta a crescer, sobretudo em razão do crescimento dos ingressos a partir dos cursos à distância. Né?
Na rede, desculpa, aqui no tipo de curso, né, nós temos 61% dos cursos bacharelado, né, cerca de 20%, praticamente igual, entre tecnológico e as licenciaturas, né. E o presencial, como a gente já mostrou aqui, cerca de 1/3, não aparece o valor aqui, dos cursos à distância. 33%, Maria Ângela, obrigado. Pronto. Aqui já os... Isso, Maria Ângela, ó, 33%. Né? Então, nós temos aqui na rede pública, nós temos 85% dos ingressos são em cursos presenciais e na rede privada, 62%, ou seja, 37%, talvez esse seja o maior percentual em relação aos cursos à distância, sejam no ingresso na rede privada. E aqui um dado bastante interessante, considerando esse universo de 3,2 milhões de ingressantes, a gente fez um cruzamento, Marinês, com o Enem, e a gente consegue avaliar a distribuição de notas dos ingressantes, né, nas diferentes categorias administrativas. Então, a gente olha aqui essa distribuição de desempenho no Enem dos ingressantes na rede privada. À direita, nós temos duas distribuições da rede federal, que é a que reúne os estudantes com melhor desempenho, né, e no meio as demais escolas públicas. Então, esse é um desafio a mais para a rede privada. Né? A rede privada recebe alunos com um menor desempenho quando comparado com as demais redes de ensino. E aqui, em relação aos alunos matriculados, nós temos 8,2 milhões de alunos matriculados, dos quais 75%, não dá para falar na educação superior brasileira sem mencionar esse número, 75% dos alunos estão matriculados na rede privada brasileira. Né? Na rede pública, nós temos aqui o predomínio da rede federal, com já 63% da matrícula. Né? Isso é algo muito recente. Né? A rede federal cresceu muito nos últimos anos. Em relação ao grau acadêmico, há uma certa estabilidade aqui entre os três, né? Tecnológico, licenciatura e bacharelado. Ele está se mantendo aqui nessa distribuição que vocês estão vendo aqui. Cerca de 20% nos cursos de licenciatura e 12% nos cursos tecnológicos. E o predomínio dos cursos de bacharelado. E aí, algo que está sendo mostrado aqui nesses slides até agora, que é o destaque em relação à educação à distância, que tem experimentado um crescimento bastante expressivo nos últimos anos. Né? Nós já temos aqui, em relação à matrícula, cerca de 20% dos alunos na educação superior já frequentando cursos à distância, ou seja, 1 em cada 5 alunos, Marinês, na educação superior, frequentam hoje cursos à distância. E os cursos de licenciatura, que são talvez os mais preocupantes, e eu vou mostrar por quê, e talvez a Marinês comente esse dado. Né? Nós temos aqui os cursos de licenciatura, a sua divisão em relação a presencial e à distância. Né? Praticamente a metade dos alunos frequentam cursos presenciais e a outra metade, naturalmente, frequentam cursos à distância. Outro dado importante aqui, em relação, não aparece ali, mas a gente tem a distribuição entre meninos e meninas, público e privada. Então, a gente percebe que 60% dos cursos de licenciatura dos alunos frequentam a rede privada. E um dado bastante importante é o predomínio das universidades nessa modalidade. Né? Ou seja, cerca de 66% dos alunos de licenciatura frequentam uma universidade, ou seja, grandes instituições de ensino na rede privada. Né? Então, em relação à rede pública, 81%, 82% dos alunos frequentam cursos presenciais e na rede privada esse número cai para 35%. E aí a gente mostra aqui um dado que realmente me preocupa pessoalmente, e eu vou mostrar por quê. Quando a gente observa o curso de licenciatura frequentado pelos estudantes, a gente percebe o grande predomínio, cerca de 45% desses alunos frequentam o curso de pedagogia. Se a gente considerar a educação básica, este perfil atende os 5 primeiros anos, né, de um universo de 12 anos. Então, ele
tem uma concentração aqui muito forte nesse curso. Né? Enquanto que se você olhar aqui, formação de professor de física, nós temos cerca de 28 mil alunos, que é uma demanda premente, urgente nessa área. E os cursos tecnológicos, nós temos cerca de 1 milhão de alunos frequentando esse curso, os cursos com essa modalidade, né? Também dividido aqui praticamente a metade em cursos presenciais e a outra metade em cursos à distância. A rede privada, aí a gente tem, pelo menos eu tinha até recentemente, a falsa ideia de que a rede federal era muito grande nessa área, mas não é verdade. Né? A rede privada aqui tem uma participação de quase 84%. Né? E a rede federal ela é muito pequena em relação, quando comparada com as demais redes, inclusive com a rede estadual. E a outra questão aqui, bastante relevante, são as áreas. Nós estamos num processo, eu não sei se todos vocês sabem disso, nós temos no Brasil hoje cerca de 34 a 35 mil cursos presentes no EMEC, e a gente está num processo de revisão da classificação desses cursos numa tabela de classificação proposta pela Unesco. Né? Hoje nós temos essa tabela que nós estamos usando, nós temos 8 áreas. A Unesco propõe uma nova tabela com 11 áreas, ou seja, nós estamos atrasados nesse processo de reclassificação desses cursos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês a distribuição da nossa matrícula nos cursos tecnológicos por área, nessas 8 áreas dessa tabela de classificação da Unesco. Então, a gente percebe a grande concentração na área de ciências sociais, negócio e direito. Quando a gente divide isso entre a rede pública e a rede privada, a gente percebe que na rede pública há uma divisão entre essas 3 áreas, que são, eu vou colar ali, que eu não estou enxergando, engenharia, produção e construção, ciências, matemática e computação, e ciências sociais, negócio e direito. Enquanto que na rede privada há uma concentração muito forte nessa última área. De novo, ciências sociais, negócio e direito. E aqui os 10 maiores cursos. Agora o curso propriamente. A gente estava falando de áreas, agora cursos. Se eu pegar os 10 maiores cursos na rede pública, isso dá 52% da matrícula. E há uma divisão ali entre essas áreas aqui de, deixa eu ver se eu consigo, desenvolvimento de sistemas de TI, empreendedorismo, gestão lógica, até mencionando aqui, lembrando da viagem que vocês fizeram a Israel, talvez conhecer esses cursos seja algo bastante interessante para definir estratégia de ampliação da oferta desses cursos, sobretudo na rede privada, né? Onde há uma concentração, de novo, sobre os cursos nessa área de negócios. Organização acadêmica e tamanho da instituição. Esse é um dado também bastante explorado por nós. Eu não sei como é que está meu tempo. Tudo bem? Né? Faltam 19 minutos. Ou tem 19 minutos que eu estou falando? Faltam 19 minutos. Tá bom. Olha só. Então, aqui tem uma tabelinha mostrando a quantidade de instituições e a quantidade de matrículas. Então, se eu pego as universidades, nós temos 199 universidades. Isso representa 8% das instituições e 4,4 milhões de alunos, ou seja, 53% dos nossos alunos, que estão nas universidades, 53% dos nossos alunos frequentam a universidade, né? Mas elas são apenas 8% das instituições. Por outro lado, 82% das instituições são faculdades. 82% das instituições de educação superior no Brasil são faculdades, e elas detêm 25% dos alunos, né? Essa aqui na abordagem que eu vou seguir, eu vou dar um destaque para essas instituições. E aqui uma questão bastante importante também, que é o período em que o aluno estuda, né? Algo que vocês certamente conhecem bem, né? Há um predomínio aqui na rede pública para os estudantes estudando no período diurno, né, enquanto que na rede privada e na municipal, que tem uma característica bastante semelhante à rede privada, até porque algumas delas cobram mensalidade, né, há um predomínio dos estudantes, provavelmente trabalhadores, que estudam à noite. E a questão do curso, da escolha do curso, que é um dado bastante importante aqui nessa discussão nossa sobre a ampliação da educação superior, pensando na direção dessa ampliação, né? Então, se a gente olha aqui os 10 maiores cursos em 2 pontos da história, eles são muito semelhantes, né? Há um predomínio aqui
dos 3 primeiros, né, que ele muda a ordem, mas são sempre os 3, né, direito, pedagogia e administração, né, que dá 49% dos alunos frequentam esses 10 cursos aí listados, né. E aqui tem um dado que eu sempre gosto de mostrar, porque ele revela um outro problema, que também é estrutural da educação brasileira. Por eu ter uma tabela de classificação da Unesco com 8 áreas, e a OCDE hoje está com 11 áreas, eu não posso atualizar essa coluna aqui. Por isso que eu estou usando 2014. Mas o que eu estou fazendo aqui, Marinês? Eu estou comparando o número de ingressos e de concluintes por 10 mil habitantes. Vou comparar o Brasil com os países da OCDE. Olha só que interessante. Se eu pego uma área aqui de ciências, matemática e computação, eles têm 5,9 ingressos por 10 mil habitantes. Quem tem 5,9 ingressos por 10 mil habitantes? Os países da OCDE. E quantos concluintes por 10 mil habitantes eles têm? 5,7. É um número muito próximo. Olha só a saúde, por exemplo. Saúde e bem-estar. Eles têm 9,8 ingressantes por 10 mil habitantes e concluintes 9,8. Ou seja, praticamente o mesmo número. Então vamos pegar essas áreas aqui. Saúde e bem-estar no Brasil. Ingressantes por 10 mil habitantes. Olha a evolução. 14, 16, 17, 20, 19, 21 e 24. São os dados brasileiros. Ingressantes por 10 mil habitantes. Vamos ver os concluintes por 10 mil habitantes no Brasil? Nessa área, está aqui, ó, 7, 8, 7, 6, 7, 7, 8. Ou seja, aqui já revela um problema. Tá certo? Vamos olhar a outra área que eu mencionei, ciências. 8, 9, cerca de 9. Número de concluintes, cerca de 3, ou seja, 1/3. Então, aqui, depois eu vou mostrar uma outra estatística que revela, que ratifica esse problema que é estrutural na nossa educação. E não é um privilégio ou da rede pública ou privada. É um problema do sistema. Vamos seguir e olhar os concluintes. Aqui também a gente já há um reflexo sobre essa questão. Então, se a gente olha aqui a taxa média de crescimento anual dos concluintes, nesse período, nós temos uma taxa média de 5,3% de crescimento, enquanto dos concluintes é quase um ponto percentual abaixo, 4,3%, que reforça aquela questão que eu mostrei, que eu vou detalhar na frente. Tá? Em relação à formação dos professores, há uma meta específica também no PNE, e nós estamos próximos de atingir essa meta, quando ele estabelece que os professores atuando na educação superior, 75% deles devem ter mestrado ou doutorado, e ao menos 35% devem ser doutores. Então, se a gente observa aqui, né, a formação de doutor, nós temos 21%, quase 22%, e de mestrado, quase 40%. Ou seja, estamos próximos disso. Se a gente olhar aqui público e privado, há uma tendência muito semelhante, aumento dos doutores, né? Diminuição dos professores com até especialização e uma certa estabilidade entre aqueles com mestrado, que é um sinal muito positivo, quer seja para a rede pública ou para a rede privada. E a rede federal, vou dar um destaque aqui para ela, né? Nós temos aqui, como ela é a maior rede pública, né? Nós temos cerca de 1,3 milhão de alunos matriculados nas instituições federais. A participação dos cursos à distância é pequena, cerca de 7,8%. Predomina as universidades, né? Que é uma característica do sistema. 86% dos alunos da rede federal frequentam a universidade, né? E a grande parte desses estudantes cursam um curso de bacharelado, né? Então, esse é um dado bastante interessante também para a gente observar como houve uma ampliação e interiorização dos campi das universidades federais. Hoje ela está presente em 838 municípios brasileiros, né? E ali a divisão entre os estados, ou seja, ela se expandiu aqui ao redor do país. E a rede privada, claro, não dá para falar sobre a educação superior no Brasil sem dar um destaque especial, até porque, como eu já mencionei, 75% dos alunos frequentam uma instituição privada, né? Ou seja, 3 em cada 4 estudantes no Brasil frequentam uma instituição privada, né? E, então, ali a gente consegue perceber algumas estatísticas importantes, né?
a educação à distância da rede privada já tem 1,5 milhão de estudantes, e aquilo que eu já mencionei há pouco, né? A quantidade de faculdades, nós temos 1.878 faculdades privadas no Brasil. Olhando esse número, eu não resisti em dar um destaque a elas. Eu vou mostrar na sequência aí para vocês, né? Mas antes disso, eu mostro aqui uma razão que eu sempre gosto de usar, que é uma razão entre a matrícula na rede privada e a matrícula na rede pública, né? Quando essa razão for 1, ou seja, eu tenho um aluno para a rede privada para cada aluno na rede pública. E a gente observa aí que praticamente em todos os estados nós temos mais alunos na rede privada do que alunos na rede pública, que é um movimento bastante natural, considerando essa participação tão forte da rede privada no Brasil, claro, concentrando nos estados com maior poder econômico, como o Distrito Federal, São Paulo, né? E aqui um dado que eu acho que vocês vão gostar muito, né, que é a participação da rede privada por tipo de financiamento, né? Então, a gente observa aqui, eu vou me aproximar aqui, o FIES, né, que atingiu o pico aqui em 2015, depois houve um decréscimo aqui do número de estudantes usando o FIES. Ao mesmo tempo, nós temos aqui os outros tipos de financiamento, em geral, da própria instituição, que ele vinha de forma estabilizada. Quando o FIES aumentou, ele começa a cair, e aí ele se recupera aqui esse financiamento quando o FIES cai. E o ProUni, que mantém aí a sua taxa de crescimento aí, e hoje nós já temos cerca de 609 mil estudantes utilizando o ProUni. Ou seja, nós temos cerca, hoje aqui nesse gráfico, cerca de 46% dos estudantes com algum tipo de financiamento, quer seja reembolsável ou não, através do FIES, o ProUni, ou um financiamento da própria instituição. Ou seja, em relação à participação de cada um, eu não sei aqui, cerca de 37% dos estudantes têm o FIES, 21% o ProUni e 41% financiamento da própria instituição ou, de outra forma, aquele estado que tem uma lista enorme lá no questionário do censo. Esse é um dado que eu tentei traduzir aqui, eu acho que ele não ficou muito bom, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui. Eu dividi as instituições pelo tamanho, considerando o número de alunos, né? Então, aqui estão as universidades, os centros universitários e as faculdades. Então, aqui eu tenho instituições com até 100 alunos, de 100 a 300 e assim vai. Então, até 100 alunos não há nenhuma universidade, era de se esperar porque elas são grandes. Então, se eu levar em consideração onde está 60% das universidades, são instituições com 15 mil estudantes, ou seja, são grandes instituições, né? Por outro lado, se eu vim aqui nos centros universitários, se eu pego 60%, são cerca de 5 mil estudantes. São grandes, mas bem menores do que as universidades. E, por outro lado, as faculdades, se eu pego 60% delas, está em torno aqui, um pouco menos, elas são instituições com até 800 alunos. Quase que do tamanho de uma escola de ensino médio, né? 60% das faculdades têm até 800 alunos. Por isso, aquela quantidade tão grande de instituições, né? Esse é um dado curioso. E interessante aqui, se a gente olha aqui, ó, a quantidade de universidades, cerca de 93, eu estou falando da rede privada aqui, só a rede privada. São 93 universidades privadas, 181 centros universitários e 1.878 faculdades. Olha que dado interessante. Eu estou levando em consideração aqui só os cursos presenciais. O dado interessante é que as faculdades têm mais alunos do que as universidades, quando eu levo em consideração só os alunos presenciais. 1,8 milhão de estudantes. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Descobri ontem, fazendo essa apresentação. Interessante isso, né? Elas são pequenas, mas elas têm uma quantidade muito grande, muito forte. A presença delas é muito forte em relação aos cursos presenciais. São aí que eu vou mostrar lá na frente, quer ver? É aqui, a faculdade privada, você tem razão, elas são capilarizadas. É essa a resposta, né? Mas olha só mais aqui que eu trago para vocês. Em relação à categoria administrativa aqui, presencial e à distância. Nós temos aqui 4,6 milhões de estudantes na rede privada em cursos presenciais e 1,5 milhões em cursos à distância. O interessante é que eles estão concentrados onde? Nas universidades e nos centros universitários. A participação das faculdades nos cursos à distância é mínima. É residual.
Os cursos à distância estão concentrados nas universidades privadas e nos centros universitários, que são instituições maiores, como eu mostrei nos gráficos anteriores. Né? E aí o destaque para as faculdades privadas, em função dessa quantidade de mais de 1.800 instituições. Como ela mencionou, o que eu fiz aqui? A divisão das faculdades no território brasileiro, em municípios segundo porte. Olha só o que eu fiz. Aqui as unidades da federação e aqui a quantidade de população no município marinês. Então, veja bem, são municípios com até 25 mil habitantes, município de 25 a 50 e assim sucessivamente. Onde é que estão concentradas as faculdades privadas? Nos municípios maiores. Esse gráfico resume isso aqui. Ó. É porque eu não tenho o valor aqui, infelizmente. Maria Ângela está ali com a apresentação, ela consegue me dar o número. Quanto? E tem a proporção? Deve ter um número embaixo, eu sempre coloco. Bom, então aqui dá para você ver direitinho aquilo que você menciona. Ela está presente no território, tá? Mas ela se concentra nas grandes cidades. Né? Então aqui estão certamente todas as capitais. Mas ela está presente. Olha só que interessante. Se você pega aqui, ó, tem municípios aqui, eu não consigo ver daqui. Né? Minas Gerais, acho que Paraná aqui, né? Não, eu quero mostrar aqui municípios pequenos, com até 25 mil habitantes. Então, ó, tem municípios que têm 14 instituições, né, que são municípios pequenos, talvez municípios que tenham região metropolitana ou municípios limítrofes, que ninguém vai abrir uma faculdade num lugar que não tem aluno. Né? Então, essa é uma característica interessante sobre isso. Né? Mas ela está presente, as faculdades levam a educação superior para o território brasileiro. Se torna regional. Ela não vai pensar só naquele Claro, exatamente. Ela vai pensar no seu emprego. Exato. Então, isso aqui revela exatamente o que ela está mencionando. Bom, e aqui a distribuição da matrícula nessas faculdades, ela cai a matrícula, né? Mas a distribuição entre as modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológico, os cursos tecnológicos se mantém praticamente estável, apesar da matrícula estar experimentando uma queda aí nos últimos anos. Né? E aqui distribuição do número de faculdades privadas por número de cursos oferecidos. Olha que interessante, Maria, aqui eu preciso de sua ajuda, porque não está aparecendo o número aqui. Mas cursos... Não tem? Olha só, faculdades com até 2 cursos. Eu não tenho o número aqui. Depois eu vou deixar, eu não sei porque que esse número não está aparecendo aqui. Mas é a maior concentração das faculdades, com até 2 cursos. Né? Entre 3 e 5 é o número abaixo, né? Até com mais de 20 cursos. Então, aqui provavelmente são as faculdades que querem ser centros universitários. Né? São grandes instituições. Né? E aí, eu fui observar onde é que estão concentrados os alunos da faculdade. Né? Se são em cursos EAD, que é um número muito pequeno, vespertino, um número muito pequeno, tempo integral, um número muito pequeno, matutino já é um número expressivo, e aquilo que a gente já sabia, né? Os alunos frequentam à noite, né? Cursos à noite. E aí, quando eu vi essa quantidade de instituições com 1, ou 2, ou 3, ou 4 cursos, Maria, o que eu imaginei? Será que há uma certa vocação para essas instituições? São instituições que oferecem cursos de formação de professor, cursos da área de saúde, então não sei o quê. Eu fiquei curioso, porque talvez seja uma estratégia de expansão para essa rede. Né? Aí eu fui, mas eu trouxe o número para mostrar. Verdade, olha, a gente só consegue autorizar uma faculdade com até 5 cursos. Né? O processo de credenciamento de uma faculdade ele é até 5 cursos. Então, exceto as licenciaturas. E aí, então, olha só o que eu trouxe aqui. Aí eu fui olhar quais são os cursos que essas faculdades oferecem. De novo, igualzinho. Elas seguem o padrão das grandes instituições. Direito, administração e pedagogia. Direito, administração e pedagogia. Né? Ela não tem uma característica que é dela. Né? Aí eu fui olhar, olha só o que eu fiz. Eu peguei as faculdades, todas elas, fui olhar os cursos oferecidos, inclusive aquelas que oferecem 50 cursos. Quantas dessas faculdades oferecem cursos na mesma área específica? Sabe quantas eu encontrei? 110 só.
110. É esse número que está aqui, ó. Esse aqui é a distribuição da matrícula. A matrícula é 5% da matrícula das faculdades. 5% da matrícula das faculdades estão em faculdades, vou chamar de vocacionais. Né? E aí, quais são essas vocações? Aí, de novo. Direito, administração, de novo. Né? Esse é o que a gente observa na prática, né? Para essas instituições. Porque a administração, a pedagogia vai para o EAD. Embora EAD, nesse caso, seja residual. Não, Né? o aluno deixa de estudar no presencial e vai para a educação à distância numa outra instituição. Aí fecha. Bom, aí como a gente observa, e eu vou tocar nesse ponto, e até eu fiquei observando a viagem que vocês fizeram, né? Aí a gente percebe claramente que como é necessária a política pública, né? De orientar essa expansão, de criar mecanismos para que isso seja... Porque nós precisamos de profissionais em todas as áreas, sobretudo naquela que você vai falar há pouco, que eu também vou falar agora, que é professor. Nós não temos professores da educação básica em níveis suficientes. Exatamente. Há pouco tempo nós vivemos uma crise de médicos no Brasil. Se vocês lembrarem aquele primeiro gráfico que eu mostrei de matrícula, até o início dos anos 90, a matrícula da educação superior não se movimentou. Né? Fica fácil perceber, porque não havia médico, não há médico, né? nessas áreas. Né? Então, seguindo aqui, que é um dado também recente, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar, mas a partir de 2009 nós passamos a coletar os dados do Censo da Educação Superior por estudante. Né? E 2 anos depois, esses dados foram coletados usando o CPF. De tal forma que eu posso hoje acompanhar a trajetória dos estudantes, desde o momento que ele ingressa na educação superior. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o acompanhamento da trajetória dos estudantes que ingressaram no curso em 2010. Eu vou acompanhar a trajetória dele no curso que ele ingressou em 2010. Tá certo? Não vou acompanhar a trajetória dele na educação superior, é no curso. Tá? Olha os resultados. Eu tenho 3 dados aqui. O vermelho é a taxa de desistência, o verde é a taxa de conclusão e o azul é a taxa de permanência. Então, olha, isso aqui é a trajetória daqueles que ingressaram no curso em 2010. Então, hoje, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o que o resultado tem? Para a rede federal, 47% dos estudantes desistiram do curso. Quase a metade. Quase a metade. 40% concluíram o curso. E 11% ainda frequentam o curso. Tá certo? A situação em relação à rede privada. 59% desistiram do curso, 36% concluíram o curso e 3,7% ainda permanecem. Agora, vocês entendem aquela comparação que eu fiz com a OCDE, né? Nós temos um sistema muito improdutivo na sua capacidade de produzir concluinte. Né? A rede federal, eu fiz uma busca, eu não trouxe aqui, porque é um assunto bem específico do Ministério da Educação, mas nós pegamos dos ingressantes em 2007, se não me engano, 2016, aí eu não vou me lembrar do número, mas um número muito grande de ingressantes na rede federal continua fazendo Enem. Por que ele continua fazendo Enem tendo ingressado na rede federal? Porque ele quer mudar de curso. Isso vai gerar o quê? Vai gerar desistência do curso. Outra coisa. Tá certo? Ou seja, é uma situação muito preocupante. Né? Quer seja na rede privada, porque aqui envolve curso, inclusive, para vocês, e o tempo, né, despendido pelo estudante nesse processo todo, em que, quando a gente compara a rede pública e privada, ambas têm desempenho ruim, né, na sua capacidade de gerar concluintes. Né? E eu posso fazer isso, e aí eu convido vocês, que esses dados estão disponíveis no site do INEP para todos os cursos de todas as instituições. Então, vocês podem entrar lá e baixar os dados da sua instituição e de todos os seus cursos. Vocês vão ver esses 3 indicadores ao longo dessa série. Tá certo? Esse aqui são dados de presencial e EAD, não é isso? Deixa eu ver.
Ah, não, esse é o que eu mostrei. É esse aqui, presencial e AD. Veja que, embora o presencial tenha um desempenho melhor, mas ele não é tão melhor, né? Então, isso quebra um pouco do preconceito em relação aos cursos à distância, né? Hã? É presencial e à distância. Tá? E aqui um dado, realmente, eu não tenho mais tempo, mas eu vou gastar mais 5 minutos aqui, que é a meta 15 do PNE, que fala da formação. 5 minutos. Estou terminando aqui, que é a formação dos professores na educação básica. E aqui eu saio do censo da educação superior e vou dar lá um pulinho no censo da educação básica. Lá também eu consigo, eu tenho o CPF do professor que está atuando na educação básica e sei qual é a disciplina que ele está ministrando na educação básica. E também sei qual é o curso que esse professor, que está em atuação na educação básica, concluiu na educação superior. E eu consigo avaliar a adequação da formação desse professor frente à disciplina que ele está lecionando. E eu consigo classificar esse professor nessas categorias aqui. Ó. Qual é a categoria 1? É o professor com licenciatura na mesma disciplina, que é o que a gente quer. Né? Então, é o professor ministrando a disciplina matemática, sendo licenciado em matemática. Ok? A classificação 2 é o professor formado em matemática, no exemplo que eu estou dando, mas ele não é licenciado, ele é bacharel. A classificação 3 é um professor com outra formação. Tá? É um professor, por exemplo, licenciado em letras, dando aula de química. Ou um professor de pedagogia, dando aula de física. Tá certo? Mas ele é professor. A classificação 3. A 4 é um outro curso de educação superior, fora da área das disciplinas. Por exemplo, um médico dando aula de química, um estatístico dando aula de matemática. Tá? E o último 5 é o professor sem curso superior. Ficou claro isso? Tá, como se fosse um gradiente aqui, né, da situação menor para aquela mais difícil de resolver. Tá? E essa aqui, ó, é a distribuição dos professores nos anos finais do ensino fundamental, segundo a disciplina. Olha só, se eu pego geografia, só a metade dos professores, praticamente a metade dos professores, são licenciados em geografia, professores que ministram a disciplina geografia nos anos finais do ensino fundamental. Tá? Qual é a situação melhor? É língua portuguesa, com 62%. Então, aqui, a gente tem uma oportunidade extraordinária de formação. Né? Obviamente que, sem política pública, esse professor não vai ingressar na educação superior, Marinês. Quem é que vai cuidar da turma dele? Né? E por que esse problema não se resolve? Porque há contratação desses profissionais na educação básica. Né? Quando você, eu não trouxe esse número, mas quando você olha esses 39% aqui, ó, esse grupo aqui, que é um outro professor, sabe qual é a formação típica dele? É aquilo que a gente consegue formar, que é pedagogia. É esse o professor típico que está lecionando as disciplinas, quer seja nos anos finais, ou mesmo no ensino médio, que a distribuição é praticamente semelhante. Um pouquinho pior do que isso é que a formação desse professor não está de acordo com o que a gente... Eu vou deixar aqui para a especialista falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Né? Nesse ponto. Então, aqui há uma oportunidade incrível, né? Mas, naturalmente, isso não vai, na minha modesta opinião, evoluir sem a política pública. Não é possível isso ser resolvido, porque essa situação ela está presente há muitos anos. A gente não sabia, agora a gente sabe, tem um diagnóstico. Né? E aí eu volto ao título desse seminário, que ele é absolutamente próprio para o que a gente está mostrando e discutindo aqui. Né? E aí, mais uma questão importante aqui, que eu fiz o seguinte, eu peguei o censo da educação básica e cruzei com o censo da educação superior, tentando identificar aquele professor da educação básica que está matriculado na educação superior, que está estudando. Né? Encontrei um número muito pequeno, mas encontrei cerca de 108, número muito pequeno, porque os números são tão grandes. Né?
Mas ele é pequeno frente à demanda que nós temos. Eu encontrei 185 mil professores da educação básica frequentando a educação superior. Né? Então, eles estão o quê? Estudando aqui presencial e à distância, no turno, noturno, provavelmente porque ele continua na sua turma lá, provavelmente não. Eu estou afirmando que ele está na sala de aula e estudando ao mesmo tempo, né? Porque ele está nos dois censos. Né? E eles frequentam, cadê? A rede privada predominantemente. Está vendo? 61% desses professores frequentam uma instituição privada. E EAD e presencial, onde é que está aqui? É o primeiro. Isso, meio a meio. Meio a meio. Isso. E agora, interessante, estou terminando, acho que mais um slide. Que curso que eles estão fazendo? Olha lá. Qual é o curso que eles estão fazendo? Estão fazendo pedagogia. Então, isso vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. E alguns estão fazendo outra coisa. Estão fazendo direito, estão procurando outro caminho, né? Então é esse. Então, eu acho que esse é o último slide, Marinês. Eu espero que eles sejam suficientes para a gente enriquecer o debate, né? E tem várias oportunidades de ampliação, mas eu vejo que essa ampliação ela precisa ser orientada, né? E os números servem exatamente para a gente definir estratégias. É muito bom que o Ministério da Educação esteja aqui, porque o INEP não é formulador da política nacional, ele subsidia a formulação da política nacional com essas informações, e eu acho que ela pode ser bastante útil nessa direção. Obrigado. Bom, eu Obrigado. vou pedir... desculpe, Jaqueline. Obrigado, professor Carlos Eduardo, né, pelo excelente diagnóstico, né? São dados esclarecedores que podem nos orientar na nossa expansão. Maria Inês nos falou que esses dados serão disponibilizados para todos vocês, então vocês poderão ter acesso. E agora a professora Maria Inês vai complementar aí, com base nesses dados. Eu quero dizer a vocês que vocês são capazes de imaginar a satisfação dessa presidente em ter este trabalho magnífico da nossa diretoria de estatísticas, que nos permite fazer uma série de reflexões. Esse recorte que o professor Moreno fez, e que nós combinamos, é para chegar a uma provocação fundamentada a todos os senhores que respondem mesmo por 75% das matrículas no ensino superior, né? Eu vim pedir encarecidamente que, ao pensar na expansão ou na manutenção do trabalho que fazem, por favor, não ofereçam mais vagas de pedagogia. Por favor. Não é? Eu quero mostrar aos senhores e chamar um pouco a responsabilidade destes que são os responsáveis pela formação dos nossos professores, da maioria deles, para os resultados insuficientes dos nossos jovens na educação básica. Esses jovens que os senhores receberão, um pouco melhores ou um pouco piores, por meio desse crivo do Enem, mas que nós não podemos esconder a insuficiência do desempenho deles desde 1995. Quer dizer, nós estamos trabalhando com dados muito qualificados da avaliação da educação básica, e vocês podem ver aí, por exemplo, que nós não estamos conseguindo uma evolução significativa no desempenho dos nossos alunos. Constantemente eu ouço de ótimos provedores da educação superior que a educação básica oferece alunos que não dominam as estruturas lógico-matemáticas mínimas e as estruturas linguísticas e socioculturais. Então, como os senhores sabem, essas estruturas se desenvolvem e se estabelecem nos 5 primeiros anos de escolaridade. Hoje, nós sabemos que a educação infantil tem um papel preponderante no desenvolvimento neuropsicológico das crianças, né? O INEP começa, a partir do ano que vem, a fazer uma investigação acerca da oferta da educação infantil, algo inédito. Vamos fazê-lo corajosamente já a partir de 2019. Mas esses dados acerca dos nossos alunos, não é? No 5º ano, no 9º ano e no ensino médio, eles são extremamente preocupantes.
eu diria aos senhores que sem um reforço, que a gente não deve chamar nem de reforço, nem de nivelamento, que daí eles vão fugir loucamente, mas talvez um nível instrumental para recuperar algumas das estruturas, porque todas são impossíveis de serem recuperadas. Algumas delas ficaram ao longo do desenvolvimento cognitivo, biológico e socioemocional dos jovens. Nós não prosseguiremos para termos profissionais com esta ambição que temos hoje de influenciar no mundo do trabalho, né? Com categorias de criatividade e inovação, de tal forma a poder, de fato, apoiar o desenvolvimento social e tecnológico do país. Então, o nosso arranjo de dados foi para impactá-los no grande poder que os senhores têm, disso que o professor Moreno falou, de influenciar a direção das políticas públicas do Brasil. Os senhores são responsáveis, volto a dizer, por 75% da matrícula do ensino superior. Então, seja uma faculdade pequena, que faz um trabalho magnífico em todos os rincões do país, sejam os centros universitários ou as autonomias das universidades, nós temos que repensar esse papel. Olhe só como é que anda, vejam bem, em língua portuguesa, no 9º ano, no 3º ano do ensino médio, nós estamos quase com o mesmo desempenho do 9º ano. Eu tenho certeza que na aplicação do SAEB 2019, nós estaremos muito perto, quer dizer, sem agregar nenhum tipo de conhecimento. E não é só conhecimento, são estruturas mentais com as quais os jovens irão enfrentar o ensino superior. Então, algo muito grande, muito incisivo, que os senhores podem interferir na formação dos novos profissionais. Seja presencial ou à distância, essa oferta, com uso ou não de tecnologia, nós podemos mudar esse quadro muito mais rapidamente, porque os senhores mandam e têm a governabilidade do mando, diferente da universidade pública federal, por exemplo, municipal ou estadual, os senhores podem fazer essa revolução. Então, quando o Solon me convidou para vir aqui, eu falei, eu vou, se a gente puder, definir este tema, que é a responsabilidade social que os senhores têm. Os senhores detêm um poder enorme na área de formação de professores. Não basta acusar o regulamento, o monitoramento da qualidade. Vamos melhorar, é para abrir um pouco a regulamentação excessiva. Vamos lá, proponham. Eu acho que o grupo de instituições privadas brasileiras tem um poder enorme de apresentar outras alternativas de oferta e de qualificação do ensino superior. Pelo amor de Deus, se continuarem com a pedagogia, vamos melhorar um pouquinho a formação. Eu sou pedagoga, eu sou fundadora de uma faculdade de educação com o curso de pedagogia, que é a Unicamp, como os senhores sabem. Eu tenho um espírito crítico muito grande em função desse generalismo que está presente, inclusive, nas diretrizes de formação. Nós temos que ter um impacto grande na mudança de diretrizes. Por quê? A diretriz estabelece um perfil e a avaliação, gente, ela obrigatoriamente está vinculada ao perfil. Então, está na hora de impactarmos os nossos gestores do Conselho Nacional, do próprio Ministério, para que a gente possa fazer essa revolução. E eu volto a dizer aos senhores, os senhores têm a governabilidade do currículo que oferecem. Não é? E não há uma legislação que os impeça de ser atualizados, inovadores, não é? Com todo tipo de respostas a esse desafio que nós apresentamos. Por favor, pode passar o outro, que é o desempenho em matemática. Ele é igualmente lamentável, não é? E vejam, senhores, nós estamos dizendo de uma média que não é uma média arrojada, que não é uma média que nós queremos para os educadores, para os jovens brasileiros. E querem ver o que é pior ainda? Passo para o próximo. Olha, vejam bem, o ano passado, o Ministério da Educação, com o INEP, resolveu qualificar um pouco e distribuir esse desempenho insuficiente em níveis e faixas de desempenho. E ousou, né, pela primeira vez desde a criação do SAEB, qualificar esse desempenho.
Vejam os senhores quanto da matrícula em língua portuguesa, né, o desempenho em língua portuguesa, nos 3 níveis, né, de avaliação, 5º, 9º e 3º médio, estão nos níveis insuficientes. E quão poucos estão no básico. E muito poucos ainda no adequado. O que nós fizemos para fazer essa interpretação? Nós qualificamos o desempenho, porque os senhores sabem que nós temos uma escala de proficiência, onde esses desempenhos estão situados, e nós podemos compreender, em cada um desses pontos da escala, o que os alunos sabem e são capazes de fazer. Eu digo aos senhores, como antiga gestora de um currículo estadual, grande, que foi São Paulo, que esses alunos do nível insuficiente não conseguirão acompanhar a proposta pedagógica do ano seguinte. Então, veja bem, nós estamos afirmando categoricamente que esta coorte de alunos, vinho, rosa, abóbora e laranja, precisa urgentemente de um tratamento tipo pronto-socorro. Não adianta fazer recuperação paralela e contínua. Eles têm que ter, antes do início do ano, um choque de estrutura, do contrário, eles não acompanharão o ano seguinte. É isso que nós estamos dizendo, categoricamente. Os alunos que estão no nível básico, que são ali os verdes, tá certo? Se você der um tratamento concomitante, a bendita recuperação paralela e contínua, com bastante atenção, eles conseguirão acompanhar a proposta pedagógica do ano seguinte. Vejam bem, quão poucos alunos estão no nível adequado. E eu volto a dizer aos senhores, o nível adequado está muito aquém daquele aluno que nós queremos para seguir os nossos projetos de inovação. Então, o desafio para os senhores é o seguinte, o aluno dos senhores, o aluno do Brasil, é o aluno que temos. Não adianta a gente sentar ou na sala do mantenedor ou dos professores e meter o pau na educação básica. De fato, ela está muito ruim. Agora, os senhores têm uma parcela de responsabilidade nisso. Os senhores podem fazer uma virada nessa história. Onde? Por meio da formação de professores. Não é? Eu não sou contra o curso de pedagogia em si, mas esse generalista que aprende a fazer grandes reflexões teóricas, seja de qualquer matiz ideológica que for, quando ele entra na sala de aula, ele usa os velhos esquemas que ele teve. Quer dizer, ele aprende a ser professor sendo. Ele não tem um estágio real, efetivo, ele não tem uma residência pedagógica, enfim, ele não aprende aquilo que ele tem que ensinar, senhores. Né? E esse é o grande momento da nossa virada. Nós temos uma base nacional comum curricular, que já foi homologada, que pode ter inúmeras falácias, mas ela está mostrando para o Brasil, minimamente, aquilo que as crianças e jovens têm o direito de aprender em cada série escolar. Então, se os senhores me perguntam, Maria Inês, e a formação de professores? Ela tem que considerar isso. Para além das filosofias e das reflexões, o professor tem que ser instrumentado acerca daquilo que ele vai ensinar. Então, ele não aprendeu as estruturas lógico-matemáticas, pode ter certeza disso. Esse pedagogo, ele não sabe ensinar a lógica nem das 4 operações. Tá certo? Ele repete de maneira papagaiada aquilo que ele também não aprendeu. Então, não adianta nos lamentarmos. Eu acho que, como cidadãos, nós temos que arregaçar a manga, e aí que eu acho, gente, que está a inovação. A inovação está lá naquela faculdade pequenininha, que está no Brasil inteiro. A inovação está mais robusta nos centros universitários e nas grandes universidades, com os recursos que os senhores têm, presencial, à distância, do jeito que quiserem. Só que eu acho que essa chamada, que eu aceitei o convite do Solo, ele me deixou fazer o que eu queria, não é? Eu juntei os meus 2 diretores e digo, nós não vamos lá repetir aquilo que todo mundo já sabe que o INEP faz. Eu quero um recorte que faça um contexto, como o professor Moreno fez, como a professora Maria Ângela vai me seguir agora, mas, acima de tudo, eu pedi para falar dessa questão, tá certo? Não tem aqui nenhum tipo de arrogância, mas um apelo muito grande aos senhores, não é? E acima de tudo, porque a governabilidade da oferta está na mão dos senhores. Vocês vão dizer, Maria Inês, você não tem a inocência de imaginar que a gente não tem que atender a expansão de matrícula, nós temos que ter aluno para poder fazer isso. Não estou negando, os senhores sabem melhor do que eu como é que é a captação, etc. e tal. A única coisa que eu venho dizer é que, nesse momento
que nós vamos fazer uma transição de governo, que nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental e infantil já pronta, homologada, o ensino médio vai ser homologado até o final desse ano. Nós estamos já ajustando as nossas avaliações, a matriz do SAEB. Os senhores sabem que houve um decreto presidencial que regulamentou o SAEB como avaliação da educação básica. Saiu aquele bando de nomenclatura que era mais uma pirataria semântica do que qualquer outra coisa, né? A NEB, a ANRESC, acabou. Agora é SAEB. Vamos avaliar já a alfabetização no segundo ano, de acordo com a base nova. Estamos introduzindo ciências já no SAEB do ano que vem. Enfim, nós estamos cuidando de fazer o ajuste às matrizes curriculares para que, de fato, a avaliação possa ajudar a implementação da base. Então, eu venho aqui fazer um apelo aos senhores, não é? E dizer que, para o INEP, eu tenho uma satisfação enorme de deixar o INEP um pouquinho mais organizado, eu vou dizer. Melhor é muita arrogância, né? Mas nós temos hoje, todos os nossos diretores são diretores de carreira, são servidores da casa, e com eles nós conseguimos fazer uma série de arranjos, não todos o que queríamos, mas vou deixar o INEP muito robusto para apresentação para o novo presidente. Os senhores sabem, apenas o meu diretor de tecnologia, não é da carreira, porque essa mão de obra é absolutamente difícil de você segurar nos quadros efetivos do INEP, mas ele tem feito um trabalho magnífico para dar suporte para todos os trabalhos que fazemos. Então, esta é a minha provocação. Eu acho que os senhores têm uma vocação, como foi demonstrado aqui pelos dados que o Moreno trouxe, né? Esta realidade é muito preocupante para todos nós, e eu, sinceramente, enxergo muito mais possibilidade no setor privado de encarar esse compromisso e fazer uma revolução, seja pela postura política diante de qualquer política nacional de educação e de formação de professores, seja por todas as modificações que os senhores podem, com muita inteligência, fazer no currículo de formação de professores. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Ângela, e que ela vai completar, então, a nossa pretensão. Tá?